Olá, muito bem-vindo a essa aula introdutória à Formação Internacional em Coaching. Eu estou muito feliz porque eu sei que se você está aqui comigo hoje nessa aula é porque você tem sim o desejo de mudança, é porque você tem sim a intenção de conhecer mais a si mesmo e aos outros, a se desenvolver na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Então vem comigo e já pega papel e caneta para anotar, porque nós temos muito conteúdo sobre formação internacional em coaching. E esse é um dos primeiros critérios que eu quero falar aqui para você. A nossa parceria internacional, ela é real. Nós temos uma parceria com a Florida Christian University, uma verdadeira universidade americana que possui bacharelado, mestrado, doutorado em coaching, é isso mesmo. E essa universidade é a universidade que chancela, que certifica a nossa formação internacional e dando esse caráter. Se você hoje talvez sabe o idioma inglês ou espanhol até mesmo, você pode, através do nosso Formação Internacional em Coaching, com as ferramentas traduzidas para o inglês, para o espanhol e outros idiomas que já estão sendo traduzidos, você pode pegar esse material e exercer a sua profissão de coaching também em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Então esse é um grande diferencial. Nós aqui estamos falando em uma formação verdadeiramente internacional. Mas vamos lá. O meu nome é Sabrina de Castro, sou Master Coach e treinadora da Febracis. E eu me orgulho muito em fazer parte dessa instituição. Essa instituição séria, renomada e que verdadeiramente busca transformar a vida das pessoas. Essa universidade internacional, ela traz a validação da nossa teoria. Então, tudo que eu vou falar aqui para você hoje foi comprovado cientificamente. Nós não temos aqui um cursinho simples, não. O nosso curso ele é aprofundado em neurociência, psicologia positiva, programação mental, reprogramação, neurolinguística e muitas outras metodologias que a Universidade Americana certifica. Ela dá a garantia de que sim, a nossa metodologia funciona. Mas vamos lá aos diferenciais da Febracis. A nossa formação internacional em coaching integral sistêmico se destaca e se diferencia de outras metodologias por alguns diferenciais. E aqui estão eles. Número 1, nós temos os profissionais mais bem pagos, mais bem remunerados do mercado. Com o apoio do sucesso do cliente. Hoje, todos os coaches formados pela Febracis, eles recebem o apoio, o suporte gratuito do nosso sucesso do cliente, que é um setor da nossa empresa que é responsável por te levar ao sucesso. Os nossos coaches cobram de 3.600, 5.000 até 6, 7, 10, 15, 18, 20 mil reais. O Paulo Vieira, criador do método CIS, o método do coaching integral sistêmico hoje, por exemplo, com toda a expertise, know-how, experiência que ele tem, mais de 10.800 horas de coaching, de perícia. Por exemplo, ele cobra por um processo de coaching individual com 10 sessões, o valor de 250 mil reais. E tem fila de espera para que empresários e pessoas interessadas façam coaching com ele. Então esse é um dos primeiros diferenciais do nosso curso de formação em coaching. Você vai ser sim um profissional bem remunerado no mercado se a sua intenção for atuar com a carreira de coaching. Mas agora, exclusividade do uso da metodologia CIS, método do coaching integral sistêmico. E nós já vamos ver a diferença do coaching tradicional para o coaching integral sistêmico. Eu já vou explicar para você.
E ainda, maior carga horária de 268 horas de curso. Não é um cursinho de final de semana, não é uma imersão de 2, 3 dias apenas. Você vai aprofundar, não é um curso de 3, 4 horas, são 268 horas, expansível até 492 horas, se você desejar se especializar, por exemplo, para ser um Master Coach, que é uma espécie de especialização do coaching. Agora, certificado realmente internacional, como falamos, você vai ao final do seu curso poder receber o seu certificado internacional. Tricertificação, Coaching Febracis, Florida Christian University e Executive Coaching, com módulo de neurociência direto dos Estados Unidos. É a binacionalidade do seu curso. Então aqui na Tricertificação você vai se tornar um Coach Febracis, um coaching reconhecido na Florida Christian University e ainda você pode solicitar, se for do seu interesse, um módulo de Executive Coaching para que você se torne um coach de executivos, de empresários, de empresas. Depois, o sistema informatizado de coaching e exclusivo dos nossos alunos que possibilita uma formação continuada. Somente os alunos da Febracis possuem o SCIS, o Sistema de Coaching Integral Sistêmico. E dentro desse sistema, dessa plataforma, você pode ter acesso a cursos, a treinamentos, treinamento de vendas, palestras que você pode se vender e vender o seu processo de coaching individual, por exemplo, ou utilizar essas palestras na sua empresa, no seu negócio e no seu próprio desenvolvimento. Lá dentro dessa plataforma, quando adquirida, você pode exercer todas as funções do sistema. E nesses bônus, por exemplo, você vai ter muitos bônus exclusivos, muitas aulas exclusivas para você, coach formado. Além disso, esse é um sistema exclusivo dos coaches Febracis. Muitos alunos de outras instituições nos ligam querendo adquirir o nosso sistema e não é possível. Somente os alunos Febracis têm a exclusividade para o uso do software do nosso sistema. Lá dentro você encontra todas as ferramentas de coaching, toda a explicação de como aplicar a ferramenta e ainda aulas e bônus gravados para você. A metodologia exclusiva do CIS Assessment e Mindfulness, além da neurociência que nós falamos antes, você vai ter durante a sua formação internacional em coaching, módulos, você vai aprender mais sobre perfil comportamental, Mindfulness, a teoria para você ficar presente no aqui e no agora, entender mais de neurociência, como que funciona os sentimentos tóxicos, o que causa no nosso organismo, como que nós ficamos dependentes emocionalmente de algumas químicas. E tudo isso você vai entender no Formação Internacional em Coaching. Ferramentas e mapeamento corporal e dinâmicas integradas ao sistema de coaching. Então você vai aprender exatamente como aplicar e tudo isso vinculado ao nosso sistema de coaching. O Mindfulness, por exemplo, a técnica da atenção plena, você também pode ter dentro do seu sistema de coaching para aplicar com você ou com os seus clientes. E ainda, você vai ter uma completa orientação mercadológica e técnica da sua técnica como profissional coach. Você vai poder saber como está esse mercado e nós hoje vamos ver aqui também sobre isso. Coaches Febracis podem ser treinadores, ministrantes, oficiais de todos os livros do Dr. Paulo Vieira, como O Poder da Ação, O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder e Alta Performance,
foco na prática e muitos outros treinamentos, além de ter um certificado de uma faculdade americana e da IFSC. Então, tudo isso são os diferenciais da Febracis, mas nós ainda não acabamos. Olha aqui, você vai ter conteúdo profundo, embasado cientificamente. Tudo o que nós vamos falar no nosso Formação em Coaching e um pouco do que você vai ver aqui nessa aula já hoje. Tem fundamentação científica, tem comprovação. Produtor de tecnologia, conteúdo, métodos e processos. Você, coach formado pela Febracis, vai poder ser um criador de método, de conteúdo e informações. O criador do método, Dr. Paulo Vieira, possui 10.800 horas de coaching individual. Além disso, ele é autor de 5 best-sellers. Disponível o Centro Conceito de Coaching para a execução das sessões. Eu não sei de onde você está me ouvindo agora, mas talvez tenha uma unidade Febracis muito próxima de você. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a sede de Porto Alegre e agora, logo, teremos a sede de Caxias do Sul. Então, se você é próximo da Serra ou da capital, você vai ter acesso a uma unidade, a um Centro Conceito Febracis, onde você vai ter a livraria com todos os livros que você precisa, você vai poder levar o seu cliente até lá, fazer as suas sessões individuais nas salas exclusivas de coaching, os atendimentos aos seus clientes, aos seus coaches. Você vai poder servir um café para ele num local agradável e atendê-lo num Centro Conceito de Coaching, onde tem o Museu do Coaching e toda a história. Então é um lugar realmente incrível para que você tenha uma experiência agradável, você e o seu cliente. Ainda, olha aqui os livros best-seller do Dr. Paulo Vieira. Temos O Poder da Ação, um dos livros mais conhecidos e mais vendidos em 2018, em 2019 e ainda O Poder e Alta Performance, Criação de Riqueza ou Fator de Enriquecimento, 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, O Poder da Ação para Crianças, que já está na sua 2ª edição, em parceria com Maurício de Souza, O Poder da Autorresponsabilidade, Decifre e Influencie Pessoas, Foco na Prática e ainda temos Decifre Seu Talento e muitos outros livros do Dr. Paulo Vieira. Todos livros best-sellers, entre os mais vendidos, entre os 10 mais vendidos pela revista Veja. E tudo isso você vai poder, através da Febracis, realizar. Já imaginou como seria a sua vida se você tivesse à sua disposição todos os livros da Febracis e você pudesse ser um ministrante, um treinador oficial? É isso mesmo, isso é possível aqui para os coaches, exclusivamente para os coaches Febracis. Eles têm acesso aos cursos de ministrantes. Você vai, por exemplo, ter acesso a uma plataforma que te dá as aulas gravadas, as palestras e todo o material gráfico, apostilas, slides, e você vai poder ministrar o poder da ação, por exemplo. Então, da mesma forma que a Febracis hoje transmite esse curso para as pessoas, a palestra de 2 horas, o curso de 1 dia, curso de 2 dias, você, coach formado pela Febracis, tem a exclusividade de ser um treinador, ministrante oficial de todos os livros do Dr. Paulo Vieira. Além disso, a nossa missão, a missão da Febracis, e que você está agora fazendo parte desse time de pessoas que realizam, é transformar e potencializar vidas e negócios por meio da metodologia do coaching integral sistêmico, construindo um mundo extraordinário e abundante. Nós da Febracis acreditamos que existe sim um mundo extraordinário e abundante à sua espera e cabe a você agora
entrar nessa missão de crescer e contribuir. Nós acreditamos no princípio de crescer e contribuir. Nem somente crescer e não só se doar, contribuir, mas sim, ambos juntos. Quanto mais eu cresço, mais eu derramo, mais eu contribuo. E a partir daí, você coach, formado pela Febracis, atuante na carreira ou não, porque temos muitos alunos que fazem curso de formação para si, para sua mudança e transformação pessoal. Se esse é o seu caso, você também faz parte dessa missão de crescer e contribuir. Aonde quer que você esteja, você vai levar essa missão que os nossos alunos carregam no coração. Crescer e contribuir. É realmente fazer a diferença no mundo que você está, no mundo ao seu redor, na sua casa, na sua família, com os seus amigos e influenciar para o bem, transformar a vida das pessoas. E eu quero te convidar agora e te parabenizar, porque se você está aqui, você já faz parte do time de pessoas que realizam, que transformam vidas. Então, venha e seja muito bem-vindo à Febracis. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo do Formação Internacional em Coaching, porque eu sei que tem muita coisa boa preparada para você. Então, vamos lá. Introdução ao coaching. O que é coaching integral sistêmico? Esse grande diferencial da Febracis, a maior instituição de coaching do mundo. O nosso grande diferencial em relação ao coaching tradicional é que o coaching tradicional, ele vai verificar o ponto A, ou seja, o estado atual do cliente, aonde ele está e aonde ele quer chegar, o ponto B, ou seja, a sua meta ou as suas metas em relação a um pilar ou em relação a uma área da sua vida. Eu vejo alguns casos de coaching tradicional onde a pessoa está em uma empresa, por exemplo, e ela tem o desejo de estar em outra posição, em outro cargo, ou até mesmo ser promovida ou ser contratada por outra empresa. Então, aqui no nosso exemplo, o estado atual seria o ponto A, a empresa atual ou o cargo atual. E o ponto B seria o cargo desejado ou a empresa desejada. Esse é o coaching tradicional. É um processo que busca a excelência, potencializa o poder pessoal de cada um. Tem uma visão e uma ação que visa resultados. E ainda é focado em resultados específicos e ações específicas. Processo cognitivo e racional. É um processo lógico, onde ferramentas são lançadas e o cliente ele vai se desenvolver através da cognição, puramente do racional e do pensamento. A partir daí, ele vai estabelecer e fortalecer o foco naquela meta, como aqui no nosso exemplo, um cargo diferenciado na empresa. Mas ainda, olha aqui, agora o coaching comportamental ou tradicional, ele é um processo orientado a uma ação focada em resultados específicos. Inclui avaliações, definição de metas bem elaboradas, desenvolvimento de competências racionais e tudo isso amparado por um plano de ação muito bem construído, para que o resultado seja alcançado de forma consistente, sustentável na vida pessoal ou profissional daquela pessoa. Então, sim, o coaching tradicional, ele vai trabalhar com um passo a passo para a realização daquela meta específica ou do objetivo, do resultado específico. E ele funciona. Agora, o grande diferencial da Febracis e do coaching integral sistêmico, e eu quero que você diga já agora, esse diferencial é meu, esse diferencial é único, é nosso, porque agora você faz parte da família Febracis. Então, olha aqui o grande diferencial do processo de coaching integral sistêmico. O coaching é um processo de condução lógica e cognitiva, como nós vimos,
que identifica o estado atual através de uma completa, profunda e constante anamnese. Nós vamos investigar o estado atual do cliente de uma forma profunda e muito bem elaborada, através de ferramentas exclusivas da Febracis. A partir daí, busca identificar os objetivos e aonde a pessoa deseja estar ou qual organização ela deseja estar, ou se for um processo business, qual a visão extraordinária de futuro dessa empresa, dessa instituição, dessa organização. Então, esse processo vai primeiro mapear profundamente o estado atual e depois também avaliar e identificar o estado desejado dessa pessoa, dessa empresa ou organização. Quer efetivamente chegar para então, conhecendo os fatores impeditivos e facilitadores, traçar um completo plano de ação que leve ao cliente o ponto inicial ao ponto desejado. Mas Sabrina, eu entendi. Isso me parece muito com o coaching tradicional. Sim, o coaching tradicional, o início desse processo, a avaliação profunda desse processo é muito semelhante a um processo tradicional de coaching. Mas agora vem o diferencial da Febracis. Nós somos sistêmicos e a Febracis entende que o método CIS, o método do coaching integral sistêmico, ele traz não só a transformação cognitiva, o foco e a realização de um plano de ação que vai fazer você alcançar suas metas. Ele também vai te trazer resultados, performance, melhorar a sua liderança, trazer mais realização para a sua vida pessoal e profissional também, resiliência, habilidades, estratégias e também o foco. E tudo isso através da integração. O que é isso? A integração não só do cognitivo, do lógico, do racional, mas também integrando o emocional. E que integração é essa? Essa palavra integral significa a capacidade de mobilizar o hemisfério esquerdo do cérebro, que nós sabemos que essa diferenciação é apenas para fins didáticos. Não existe essa definição, essa diferenciação, nós já sabemos disso. Mas para fins didáticos, aqui o hemisfério esquerdo representaria a parte racional e lógica do cérebro, ok? Eu vou mostrar daqui a pouquinho um desenho para você que vai ficar muito claro essa divisão, mas apenas para fins didáticos. Nós sabemos que não existe uma parte do cérebro somente emocional e uma somente racional. Elas se misturam, elas se confundem, mas aqui, para fins de explicação para você, você pode considerar um lado lógico, racional, cognitivo, intelectual e o outro, né, em direção às mudanças e conquistas, e você vai utilizar então toda essa lógica, todo esse raciocínio lógico também na direção das suas conquistas e ainda usar completamente o hemisfério direito. Lembra, para fins didáticos, que seria o que o hemisfério direito? Significa o emocional, o criativo, o intuitivo e as crenças na mesma direção e intensidade. Ou seja, você vai unir o seu lado lógico e racional, pegar tudo o que você sabe, tudo o que você conhece, utilizar o intelectual, utilizar o que você conhece na prática. Inteligência emocional e reprogramação de crenças é você ter uma meta e entender, por exemplo, por que você se sabota. Quais crenças estão por trás de parar e começar do zero? Quais crenças estão por trás de desistir, parar no meio do caminho? Quais crenças estão por trás de ter um início e se sabotar e perder tudo e recomeçar? E quebrar a empresa e começar do zero como um ciclo vicioso. Tudo isso se fala nas
crenças, na reprogramação das crenças, como você controla a si mesmo, as suas emoções, a sua capacidade de ter inteligência emocional, que é saber lidar consigo e com os outros, é saber lidar com você e com o outro, e a partir daí ter essa inteligência, essa maturidade emocional para entender as suas emoções, reprogramar as suas crenças e utilizar também essa parte, essa inteligência, essa maturidade e essa nova programação mental para realizar as suas metas cognitivas. Porque, pensa comigo, do que adianta você ter uma meta muito bem estruturada, muito bem elaborada no pilar financeiro, por exemplo, se você tem uma crença de escassez, se você tem uma crença de não merecimento da vida extraordinária, por exemplo, se você sinceramente lá no seu íntimo acredita que você não é merecedor de coisas boas, ou se você acredita que a vida é só trabalho e que você não merece uma viagem, um descanso, pare para pensar. As crenças são o maior impeditivo para a realização humana. E esse é o grande diferencial do coaching integral, que integra razão, sim, passo a passo, sim, um plano de ação, estabelecimento de metas, sim, mas também o emocional, a reprogramação mental, a reprogramação de crenças, você descobrir e desbloquear tudo aquilo que te impede de realizar os seus sonhos, de viver uma vida plena e verdadeiramente abundante, como é a missão da Febracis, você lembra? Então, o que é essa integração, o integral? É razão e emoção utilizadas, todas focadas em prol das metas e objetivos estabelecidos. Não é apenas um processo lógico que o coach vai parar na sua frente e vai dizer, vai e faz assim, assim, assim. Esse processo lógico vai durar 1, 2 semanas, talvez 1 mês, 2, 3 meses no máximo. E se você não reprogramar a sua crença para estar pronto para receber tudo o que a vida tem para te oferecer, você vai se sabotar, procrastinar, paralisar e vai começar do zero. Então, entenda, o coaching integral integra razão e emoção. Ele vai fazer com que suas metas e objetivos, de fato, se realizem. E é por isso que às vezes muitas pessoas me dizem, mas Sabrina, já tentei de tudo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E eu pergunto, você já reprogramou as suas crenças? Talvez é isso que você precisa agora. E olha aqui o que eu falei para vocês, para fins didáticos apenas, a divisão do hemisfério esquerdo e o direito. Então, o lado racional e o lado mais emocional. Então, o lado racional fala de ser um cientista, um matemático, ama aquilo que conhece, ele classifica, ele é exato, linear, analítico, estrategista, prático, racional, sempre no controle. Ele é um mestre das palavras e da linguagem, realista, calcula equações e brinca com números. Eu sou a ordem, lógico, e eu sei exatamente quem eu sou. Uma coisa é você saber o que eu falo, e você aqui pode ter lido talvez vários livros de coaching, talvez todos os livros do Dr. Paulo Vieira, mas se você apenas leu, você conheceu. Você está com seu raciocínio lógico e com todo esse conhecimento adquirido e guardado aí dentro de você. Mas é o lado emocional, o responsável por pegar esse conhecimento e colocar em prática. Uma coisa é eu saber o porquê de uma vassoura existir. Outra coisa é eu pegar essa vassoura e saber o que fazer com ela. E fazer, e varrer, ok? E agora, o lado emocional, então, é o hemisfério da criatividade, ele é criativo, é um espírito livre, é paixão,
é saudade, sensualidade, é o som de uma gargalhada, é o gosto, é a sensação, é o movimento, cores e o anseio em pintar, em criar numa tela em branco, por exemplo. É a imaginação sem limites, a arte, a poesia. Eu sinto, eu percebo, eu sou tudo o que eu queria ser. Um lado sabe quem é, o outro é tudo o que queria ser. O lado emocional é o responsável pelas realizações. Um conhece, o outro realiza, ok? Então hoje, aqui na Febracis, nós não vemos outra forma sem ser realmente essa integração. Você vai ver que existem ferramentas de coaching integral sistêmico que são sim racionais, mas também muito emocionais, que vão mexer lá na base, lá na sua reprogramação de crenças, e aí as mudanças começam a acontecer. E Sabrina, o que significa a palavra sistêmico? Sistêmico refere-se ao fato de que cada indivíduo, corpo, alma e espírito fazem parte de um sistema maior, formado por outros sistemas menores. Pensa no seu corpo e na organização dos seus órgãos. Você é um corpo formado por várias partes, por vários órgãos. Se um não funciona bem, todo o seu sistema é abalado, todo o seu corpo fica abalado, prejudicado por isso. É por isso que você precisa estar dentro de um sistema. Mais ou menos funciona também nesse sentido, e para que você entenda um pouco melhor, o nosso sistema solar. O nosso sistema onde o Sol e os planetas giram em torno desse Sol. Antigamente se entendia que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno da Terra, mas nós sabemos que não é assim. Agora, se um planeta, por exemplo, dentro desse sistema solar, ele se desloca, ele se movimenta, ou se o Sol não vai mais iluminar a Terra, por exemplo, o que vai acontecer? Um completo desequilíbrio. Um desequilíbrio em todo o ecossistema, tragédias, tempestades, tsunamis, morte irá acontecer. É por isso que esse sistema precisa girar, esse sistema precisa estar em equilíbrio, e é isso que acontece conosco, com o nosso planeta, com o nosso sistema solar também, todos os dias. E assim são as nossas crenças. Se você hoje estiver muito bem na sua saúde, no seu casamento, mas acontece um desequilíbrio em uma área da sua vida, como o financeiro, por exemplo, será que vai abalar os seus filhos? Será que eles vão poder estudar em boas escolas? O seu casamento, como vai ficar com atritos, com desequilíbrios financeiros? A sua saúde, talvez você precise parar de fazer algum exercício físico de qualidade, ou parar de ir em algum clube, de praticar atividades, ou você vai ter um estresse, ansiedade. Como que vão ficar os outros pilares da sua vida? O seu emocional, como que você vai estar com você mesmo? Então, nós também somos um sistema, e é por isso que tudo influencia tudo. E a vida conjugal, por exemplo, em situação ruim, influencia negativamente a vida profissional, que prejudica a vida financeira. E essa, por sua vez, interfere na vida social, no lazer, nas viagens e assim por diante. Então, estou aqui para dizer para você que a nossa vida, além de o coaching estabelecer metas e objetivos, você vai integrar razão e emoção, e a sua vida é sistêmica. E nós na Febracis entendemos que essa vida é sistêmica em 11 principais pilares que são trabalhados dentro do coaching integral sistêmico. Aqui eu tenho um exemplo, uma ferramenta do MAS, que você vai ver dentro do seu Formação Internacional em Coaching. O MAS, ele é um mapa
de autoavaliação sistêmico, ou seja, você vai se avaliar de forma sistêmica. E nós avaliamos os pilares espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, a saúde, o servir, o intelectual, o financeiro, o profissional e o emocional. Todos esses 11 pilares, com base no estudo do PhD Dr. Paulo Vieira, são importantes para manter uma vida em equilíbrio e uma vida plena e de realizações. Uma pessoa que tem o seu mas equilibrado em todos esses 11 pilares, ela sente a realização, ela sente a abundância, ela sente a vida plena, plenitude. E é isso que eu quero passar aqui para você hoje. E agora, olha aqui os termos. Isso é uma coisa que eu vejo muita confusão na internet, nas redes sociais. Para que você entenda, aqui temos alguns termos do coaching e do processo de coaching. Você, profissional, vai ser o coach. Coach do inglês significa treinador, ok? Então você vai ser o coach, você profissional formado em coaching integral sistêmico vai se tornar um coach. Coaches é plural de coach. Então, um coach, dois coaches, ok? Agora, Sabrina, o que é coach com dois Es? Coach significa o cliente de coaching, a pessoa que é atendida pelo coach. Então, coach é o cliente e coaches é o plural de coach. O ou a coach integral sistêmico. Eu vejo que algumas pessoas colocam que são coaches integrais sistêmicas. Não, a sua vida é que é sistêmica, mas você é um coach integral sistêmico. Seja o coach ou a coach. Você, mulher, é a coach integral sistêmico, ok? E o processo de desenvolvimento humano, o processo de coaching. Então, aqui, coaching é o processo, formação internacional em coaching, o processo de coaching. Você vai ser o coach, mas o seu processo é o coaching. Entendido? Então, agora você já sabe me explicar o que é coach, coaches, coachee, processo de coaching e que você será um grande coach integral sistêmico, ok? Estamos combinados? Então vamos avançar aqui. Olha aí, coaching integral sistêmico. E deixa eu trazer aqui para você uma forma e eu quero que você saia dessa aula sabendo me explicar e sabendo explicar para todo mundo que você falou que ia ter essa aula e que você vai se tornar um coach. O que significa isso? Topa? Então eu quero que você faça comigo aí junto da sua casa. Coaching é o ponto A e o ponto B. E eu vou traçar um plano de ação do ponto A até o ponto B. E a partir daí, eu vou integrar razão e emoção, eliminando impedimentos emocionais, potencializando aquilo que eu tenho de bom. E isso equilibrando em todas as áreas da minha vida, de forma sistêmica. Pegou? Do ponto A ao ponto B, fazer um plano de ação, equilibrando, integrando razão e emoção, eliminando os impedimentos emocionais, potencializando aquilo que você tem de bom, as suas habilidades, e tudo isso de forma sistêmica em todas as áreas da sua vida. Fechou? Então agora você já sabe explicar o que é coaching integral sistêmico.
E olha aí os ramos da ciência utilizados então nessa estrutura do coaching integral sistêmico. Quais são as teorias, as bases científicas que dão a certificação de que realmente o coaching integral sistêmico funciona? Psicologia positiva, psique humana, voltado para a alta performance. Dentro do coaching integral sistêmico, nós vemos a sociologia e as relações sociais, antropologia e manifestações e comportamentos humanos. E ainda, teoria dos sistemas, tudo está ligado e interdependente. A filosofia, a compreensão crítica e racional dos princípios humanos. E além disso, física quântica, criação da realidade a partir do observador. Pedagogia, estrutura do ensino e do aprendizado. Administração, compreensão dos princípios e da liderança organizacional. Ética, compreensão dos valores na construção do caráter e princípios judaico-cristãos, que são os princípios da Febracis. Nós acreditamos sim numa vida e vida em abundância, e nós temos esses princípios cristãos também na nossa metodologia. Além disso, nós temos neurociência, muito estudo científico embasando a nossa metodologia. Temos também a reprogramação mental e a programação neurolinguística e muitos outros conteúdos, ok? E agora, Sabrina, o que não é coaching? Para que você não confunda o que não é coaching. Então vamos ver aqui. Coaching não é mentoring, não é mentoria. Mentoria é diferente. Você mentora, você orienta o seu cliente para aquilo que ele deve fazer. O coaching, ele não é assim. E nós já vamos falar de perguntas poderosas de sabedoria dos coaches, ok? Não é aconselhamento, não é. Coaching não dá conselho. Coaching não é terapia, não é treinamento. Um coach, ele pode ser um treinador, mas ele não dá treinamento. Eu aqui com você agora, por exemplo, eu não estou sendo a sua coach. Eu não estou numa sala, num atendimento individual com você. Eu posso fazer perguntas de coaching e usar todo do meu conhecimento, da minha inteligência emocional para te passar o meu conteúdo. Mas aqui, nesse momento, eu estou sendo uma treinadora, eu estou treinando você. É diferente de ser a sua coach. Quando eu for a sua coach, eu vou parar na sua frente, seja online ou presencial, vou te fazer perguntas e vou entrar num processo profundo de estado atual e estado desejado, lembra? Então aqui eu estou te dando um treinamento, mas coaching não é treinamento. Coaching por si só não é treinamento. Consultoria também não é ensino, não é tratamento, não é psicoterapia. O seu coach, ele é seu cliente, ele não é seu paciente. Não utilizem essa linguagem, ok? Isso é para terapia, para processos psicológicos, terapêuticos, psiquiátricos. Aqui o seu cliente é o seu coach, no seu processo de coaching, ok? O objetivo, então, do coaching integral sistêmico. Qual é o nosso objetivo, Febracis, o nosso objetivo no Formação Internacional em Coaching? Você, coach, está agora junto conosco nessa missão de construir no coach e no coachee, ou seja, construir em você formado pela Febracis, coach formado pela Febracis, mas também temos o objetivo de construir no cliente, no seu coachee, um estilo de vida abundante em todas as áreas da vida dele, assim como nós vimos o MAS. Depois, o nosso objetivo também é promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo na área pessoal e também na vida profissional.
desenvolver as competências pessoais e sociais definidas por Daniel Goleman, conforme veremos mais à frente, como a ferramenta de identificação do estado atual. Importante eu dizer aqui para você, e se você se interessar, pesquise sobre Daniel Goleman. Ele é o criador da inteligência emocional e desse termo, inteligência emocional, que é a minha competência para lidar comigo e também com as demais pessoas. Como eu faço para ter uma relação mais íntima comigo, com as minhas crenças, com o meu desenvolvimento pessoal, mas também como eu utilizo essa inteligência emocional para lidar com o outro. Essa é a minha competência emocional social e para lidar comigo é minha competência emocional pessoal, ok? E nós utilizamos essa teoria também do Daniel Goleman, da inteligência emocional. E nós temos ferramentas que identifica como eu estou comigo, como eu me trato ou como eu me destrato. Da mesma forma que eu me trato, eu também trato o outro. Às vezes, eu posso me destratar e tratar bem ao outro. E o que é isso? Um desequilíbrio emocional. Então, nós temos ferramentas para verificar isso também dentro do nosso Formação Internacional em Coaching. E ainda, produzir no indivíduo crenças que sustentem e alavanquem seus objetivos e suas metas. Produzir o equilíbrio e potencializar todas as áreas da vida do cliente. Então, nós temos ferramentas para produzir esse equilíbrio em todas as áreas. Pense comigo, você não vai só se desenvolver financeiramente, profissionalmente, como a maioria das pessoas acreditam que sucesso significa a prosperidade, a abundância pessoal, financeira e profissional. A vida não é apenas dois pilares. Como nós vimos, a vida tem um equilíbrio num sistema, um sistema completo com 11 pilares, ok? E ainda, olha aí os próximos objetivos desse curso. Trazer o alto nível de consciência sobre si e sobre o meio que o cerca. Ajudar o cliente, primeiramente, a estabelecer uma visão positiva de futuro e, em seguida, caminhar nessa direção. Aqui, eu quero te dizer que se o seu cliente, o seu coach, ele não tem uma visão positiva de futuro, se ele não sabe quais são os seus sonhos, se ele não sabe quais são as suas metas, você, coach, vai ajudá-lo também a desenvolver essa visão positiva de futuro. E o Formação Internacional em Coaching vai te dar essas ferramentas. E ainda, potencializar o indivíduo para o seu melhor desempenho e transcender, viver e realizar o extraordinário na própria vida e na vida do outro. Eu sou suspeita para falar. Como eu disse para você, eu venho de uma transição de carreira e da área do direito. Eu, formada em direito, atuava como advogada e eu não estava bem comigo nem com a vida que eu estava levando. Mas nós temos um princípio da autorresponsabilidade e eu conheci esse princípio quando eu fiz um método CIS, um dos cursos que se chama Metodologia do Coaching Integral Sistêmico. Foi o meu primeiro contato com coaching, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E naquele momento, quando eu conheci essa metodologia, eu pude entender esse princípio da autorresponsabilidade, entender que se eu estava naquele local, talvez de inferioridade, talvez me sentindo triste, de não realização, de fracassos, eu estava ali porque eu assim decidi. Ou eu entreguei o leme do barco da minha vida para alguém, ou eu não estava sendo responsável pela minha felicidade e sucesso. E eu digo aqui sucesso em todas as áreas da vida. Naquele momento eu tomei a decisão de mudar a minha vida. E acreditem, quando eu fiz o meu formação em coaching, eu assumi a minha responsabilidade. Assumi a responsabilidade sobre a minha vida e sobre os meus resultados. E isso começou a mudar
tudo à minha volta, lembra? Em todas as áreas da minha vida. Então, se você assumir a sua responsabilidade e passar a realizar ainda mais na sua vida, agora é com você. Você assumiu o leme do barco da sua vida e isso é extraordinário. Mas vamos lá. Como o coaching, Sabrina, é visto no Brasil e no mundo? Como ele é visto? Nós, como eu já falei, temos programas internacionais em coaching. Então, se você, por exemplo, quer ser um coach nos Estados Unidos ou em outros países, basta você saber o idioma e utilizar as nossas estratégias e ferramentas. E o coaching vem ganhando cada vez mais espaço no mundo e já compõe cursos e programas de universidades como Harvard, Wharton, na Pensilvânia, na PUC do Rio Grande do Sul, a universidade que possui uma pós-graduação em coaching. Na INSEAD, The Business School for the World, é uma universidade também que possui um programa de coaching. Na Colômbia, na Faculdade Presbiteriana Mackenzie do Rio de Janeiro, e são todas universidades renomadas que possuem ou cursos de coaching ou especializações em coaching. Lembrando ainda que a Florida Christian University, a universidade na Flórida, nos Estados Unidos, possui graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em coaching. Inclusive o Dr. Paulo Vieira, criador do método do coaching integral sistêmico, ele foi professor na Florida Christian University por mais de 10 anos, ministrando sobre coaching lá. E ele também se formou e se tornou um PhD em coaching através da Universidade da Flórida Christian University. Então, se você ainda tem dúvida se o coaching tem aceitação no mercado, se ele de fato funciona, aqui está a prova de que sim, o coaching vem sendo cada vez mais difundido no Brasil e no mundo, em universidades renomadas como Harvard, por exemplo. E ainda, as companhias e os executivos obtêm valor dos seus coaches? Será, Sabrina, que as companhias e as instituições elas estão tendo resultados com seus coaches, com o trabalho de coaching nas empresas? Recentemente, a pesquisa de Harvard na indústria constatou que a popularidade e a aceitação do coaching como ferramenta de liderança contínua vem crescendo, mesmo no ambiente atualmente escasso de negócios. Então, se você pensa que em meio à crise as empresas não querem procurar por coaching, você está redondamente enganado, porque é principalmente nesse período que as empresas mais têm buscado o desenvolvimento humano, porque uma empresa ela pode sim ter uma estrutura linda, equipamentos poderosos, mas se ela não tiver as pessoas certas, com a mentalidade certa, com a inteligência emocional, talvez ela não flua no seu maior potencial. Então, até mesmo nesses casos, o coaching vem transformando cada vez mais empresas comuns em empresas extraordinárias, dobrando o seu faturamento e os seus resultados. Olha só, o coaching já está presente nos maiores níveis das organizações. 43% dos CEOs e 71% do grupo de executivos sêniores de categoria superior relataram que tiveram sim experiência com o coaching. 63% das organizações contatadas disseram que planejam desenvolver o uso do coaching nos próximos 5 anos. E 92% dos líderes que fizeram coaching disseram que planejam fazê-lo de novo e de novo e de novo, de acordo com a pesquisa fastcompany.com. Isso é extraordinário. E ainda, olha aí a tendência para pequenos negócios e empresários nos Estados Unidos. O coaching de negócios está explodindo sobre pequenos negócios e empresários nos Estados Unidos. É estimado que mais de 30% das empresas, pequenas empresas americanas, estão utilizando o coaching, segundo o Chicago Business News. E não para por aí.
o retorno do investimento de um processo de coaching, por exemplo, ou num curso como Formação Internacional em Coaching, ele tem um alto retorno para as empresas e talvez até para o seu próprio negócio. Executivos que passaram pelo processo de coaching classificaram o retorno quantitativo em 6 vezes maior o valor do investimento. Ou seja, se você investir numa formação, num processo de coaching individual ou num processo empresarial, por exemplo, de coaching, o retorno sobre este investimento chega a ser até 6 vezes mais do que o valor investido. 77% teve uma melhora nos relacionamentos de trabalho com os seus subordinados. 71% relataram melhor relacionamento com o chefe para aqueles liderados, empresários que fizeram coaching. 63% tiveram melhor relacionamento com os seus pares, com os seus colegas. E aqui eu ouso até falar na sua casa, com a sua família. Além disso, 61% aumento do nível de satisfação com o trabalho. Como seria a sua vida se você tivesse um aumento de 61% na satisfação com o seu trabalho atual? Como seria a sua vida? E ainda, 44% de aumento de comprometimento com a empresa, de acordo com a revista Fortune. Eu tenho aqui um case para falar para você de um cliente meu de coaching individual. Esse cliente já havia feito formação internacional em coaching e ele faturava com a sua empresa em média R$60 mil por mês. E ele me procurou para um processo de transformação pessoal e também profissional. E a meta dele era faturar em torno de R$250 mil mês com a sua empresa, com o seu negócio, uma pequena empresa. E essa foi a meta estruturada para todo o processo. Ao longo das 10 sessões, passadas 2 sessões, ele já estava faturando R$200 mil por mês. Hoje a meta dele, e ele ainda está na 6ª ou 7ª sessão, esse cliente já tem a meta mais de R$3 milhões mês. E sim, o retorno sobre o investimento que ele fez vai ser extraordinário. Ele já está pensando no próximo processo. E por que isso? Porque você pode conhecer, mas o conhecimento aplicado, o conhecimento transformado em sabedoria é muito poderoso. Você, no Formação Internacional em Coaching, vai aprender sim a teoria, mas também vai ter nas suas mãos ferramentas poderosas para poder colocar tudo isso em prática. E é aí que você vai ter os resultados que você deseja. Olha só, a expansão contínua do mercado. Sabrina, como que está o coaching no mercado? Tem procura? Tem aceitação? O mercado de coaching cresceu 18% em 2018 e movimentou mais de 2,5 bilhões de dólares. Mais de 40 mil executivos possuem coaches nos Estados Unidos, também de acordo com a revista Fortune. Esse número em 2019 foi mais de 5 bilhões e ele vem aumentando a cada ano. Este ano, 2020, mesmo em meio à pandemia que nós tivemos e ainda estamos passando por ela, nós tivemos muita procura por coaching na Febracis. Foi espantoso o número de pessoas que precisavam, no meio desse desafio, aprender mais sobre si, sobre inteligência emocional, sobre o controle das suas emoções, sobre o comportamento humano, sobre como melhorar e desenvolver o seu negócio em meio a essa pandemia. Então, procure algo diferente. Não tente os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Agora você tem um momento para fazer algo diferente, para ter os resultados que você deseja. Então, vamos visualizar aqui essa frase do Jack Welch, que tem o livro chamado Paixão por Vencer. Eu recomendo. No futuro, todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa habilidade estará automaticamente descartado do mercado. Se você hoje não é coach,
ou não tem esse conhecimento, nunca passou por um processo de desenvolvimento humano, eu sugiro que você se atualize. Você merece ser um coach e ter esse conhecimento, seja para atuar como um coach de carreira profissional ou para pegar as ferramentas, as técnicas, a inteligência emocional e desenvolver o seu negócio. Jack Welch foi um empresário extraordinário. E se você colocar no Google, CEO da Google, Eric Schmidt, coloca lá no YouTube, Eric Schmidt, no CEO da Google, coloca assim. Você vai ver um vídeo que ele fala que todos precisam de um coach, inclusive ele, que naquela época era CEO da Google, agora é ex-CEO da Google, mas ele, quando falaram para ele do coaching, ele falou, por que eu preciso disso? Eu já estou no topo da minha carreira, eu sou CEO da Google. Mas sim, quando ele conheceu o coaching, ele realmente se abriu para algo novo. E isso possibilitou ele a ter resultados ainda maiores, ainda melhores. Então, eu digo nem que você precisa conhecer o coaching, mas você merece conhecer o coaching. Benefícios do coaching para a pessoa e para a organização. Mas Sabrina, ok, entendi. Vai ser bacana eu fazer uma formação em coaching, mas o que eu ganho com isso? Quais são os benefícios para mim, para minha empresa, para o meu negócio? Você vai tornar-se mais produtivo, vai adquirir autoconfiança, adquirir clareza em relação às suas metas e valores. Você vai aprender mais sobre o desenvolvimento pessoal e vencer bloqueios para realizar ainda mais. Talvez medo de se expor, de falar em público, de fazer algo diferente, medo de dar um passo mais ousado, de expandir a sua carreira talvez, esclarecer o que quer e o que pode oferecer nos seus relacionamentos, talvez se posicionar, estabelecer limites, regras, ter uma autoestima para se estabelecer em um bom relacionamento. E ainda, tornar seus relacionamentos melhores, melhorar a sua qualidade de vida, tornar sua vida mais equilibrada e com crescimento constante, não com altos e baixos, mas um crescimento realmente constante. Adquirir flexibilidade e criatividade, transformar-se na pessoa que você quer ser, tornar-se um modelo para os outros, deixar o seu legado para os outros, receber estímulo intelectual e ter segurança ao discutir ideias importantes, seja com fornecedores, com colaboradores, com os seus líderes, com o chefe do seu negócio, da sua empresa talvez, com o seu chefe, poder olhar no olho e discutir assuntos importantes sem fraquejar, sem inseguranças, é se posicionar e falar aquilo que você verdadeiramente acredita. É nesse sentido. Esses são alguns dos benefícios que você vai ter com o coaching integral sistêmico. E ainda as áreas de atuação de um profissional coach. Se você deseja ser um profissional da área do coaching e exercer essa profissão, viver essa profissão, aqui estão as opções para você. Você pode ser um coach empresarial ou fazer coaching business, por exemplo. Sabrina, qual é a diferença? O coach empresarial, ele vai trabalhar o empresário, o CEO. Nós chamamos na Febracis de Executive Coaching. É a pessoa do executivo sendo trabalhada. E o Business Coaching é a empresa, o negócio, a companhia, a instituição. Então, em um você vai organizar toda a empresa e no outro você vai trabalhar as lideranças, os gestores, os CEOs, o dono, o empresário. Então aqui você pode tanto fazer coaching empresarial como coaching business. Coaching para líderes, falando de vendas, de técnicas, de liderança, de gestão. Coaching emocional, falando das emoções, inteligência emocional, crenças. Coaching financeiro, mindset, escassez, como você pode mudar a sua mentalidade para a abundância. Coaching conjugal e familiar, relações entre marido e mulher,
relação com os pais, crenças familiares, coaching de carreira, como eu vou sair de onde eu estou e alcançar aquele patamar dentro da empresa que eu trabalho, com técnicas e ferramentas. Ou ainda, como foi o meu caso que eu falei para vocês, como eu vou fazer a minha transição de carreira e começar num novo negócio. Além disso, coaching de saúde, coaching esportivo, coaching para profissionais da área da saúde, advogados, professores, médicos, servidores públicos, concurseiros e etc. Além de auxiliar e agregar com ferramentas de desenvolvimento pessoal em outros processos terapêuticos e psicológicos, servindo de apoio para outros profissionais. Então, se você se forma coach, você pode agregar as ferramentas e os processos de desenvolvimento humano no seu negócio. Ou ainda, você pode agregar isso com a sua profissão, por exemplo, e criar uma metodologia. Eu conheço uma nutricionista que, ao longo do processo dela de atendimento ao cliente para a nutrição, ela inclui ferramentas de coaching e ela deixa claro que ela vai aplicar 2 sessões bônus dentro do processo nutricional. Então isso também pode acontecer e você vai ter ferramentas extras para agregar também na sua profissão. Ou como uma outra cliente minha que também é nutri e que ela quer ser apenas coach, mas ela quer focar na área de desenvolvimento da saúde. Então ela é coach de mulheres focada no emagrecimento, mas ela não atende como nutri. Ela não vai prescrever uma receita, por exemplo, de alimentação, mas ela vai naquele momento trabalhar as crenças para o emagrecimento. O que está por trás do peso? Será que é compensação? Será que é ansiedade? Será que são crenças, autossabotagem? E tudo isso ela vai trabalhar dentro do processo de coaching voltado para a saúde e emagrecimento. Compreendem? Então você tem um leque de possibilidades dentro do coaching integral sistêmico. Vamos ver um pouquinho sobre a origem e a história do coaching? Então vamos aonde tudo começou. Em torno de 1400, na Hungria, o termo coach era utilizado para aquelas carruagens e para a pessoa que conduzia essa carruagem do ponto A para o ponto B. Ou seja, a pessoa levava de um lado a outro outras pessoas. E esse termo, então, foi utilizado. Agora, em 1900, o termo coach foi utilizado para os treinadores de times esportivos. Esse termo ficou muito conhecido no esporte como treinador. Mas em 1974, Timothy Gallwey lançou o livro Jogo Interior do Tênis e ele trouxe o termo coach e coaching do mundo esportivo para o mundo empresarial. E ele passou a utilizar as técnicas que ele aplicava nas quadras de tênis como jogador e professor no mundo business. E a partir de 1982, John Whitmore utilizou o mesmo conceito e o coaching para alta performance. E ele passou a lançar livros com alta performance profissional. Em 1995, Tony Robbins entendeu que sim, o coaching funcionava no mundo business empresarial e de performance profissional, mas que ele também poderia ser utilizado na vida das pessoas e lançou o Life Coaching e ficou muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos. Em 2003, o doutor PhD Paulo Vieira entendeu que o coaching poderia ir além. Ele sim poderia ter alta performance profissional e empresarial. E sim, ele também poderia ser aplicado na vida das pessoas. Mas o Dr. Paulo Vieira foi além e trouxe o conceito da vida sistêmica, do coaching integral, que integra razão e emoção
em todas as áreas da vida. E a partir daí, o coaching passou a ser entendido como um método sistêmico, um método que traz essa metodologia para todas as áreas, seja saúde, seja profissional, conjugal, relacionamentos, filhos, juntando e unindo também o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman, que nós já falamos do conceito das competências emocionais pessoais, ou seja, como eu lido comigo, e das competências emocionais sociais, como eu lido com os outros, não importa o ambiente em que eu esteja. Então, trazendo o conceito da inteligência emocional, lá o Life Coaching do Tony Robbins, também a alta performance do John Whitmore e os conceitos de coaching empresarial, unindo tudo isso dentro de um método do coaching integral sistêmico.